Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! Devido ao grande sucesso do lançamento da bolsa Elegance que eu trouxe para vocês aqui na última aula, eu criei essa versão inspirada nela com vários detalhes novos. Ela ficou tão linda, pessoal, que dei o nome de Diva, então essa é a bolsa Diva. Olhem a técnica que usei para fixar as alças de mão, que deixa sua bolsa com acabamento super profissional, sem falar na alça tiracolo, super estilosa e moderna. E ela foi toda trabalhada com ponto leque, olha que lindeza, com base estruturada. E o mais legal de tudo, pessoal, tutorial totalmente gratuito para todos terem acesso. A única coisa que eu peço a vocês é que se inscrevam no canal se não forem inscritos, deixe também o seu like, o seu comentário é super importante, pode deixar apenas um emoji aqui para mim que eu vou amar ver. Agora, se você quiser assistir aos meus vídeos sem anúncios e me ajudar diretamente nas produções das bolsas, clique no botão Seja Membro e assine o canal. Muito obrigada! Agora vamos aos detalhes da bolsa. Olha, pessoal, eu costurei um botão imantado com base em couro. Ele é maravilhoso, é prático de abrir e fechar, então super indico. Olhem o espaço interno. Pessoal, todos os materiais usados na bolsa, o fio, as ferragens, e o botão são da Leider Acessórios. Inclusive, eu estou deixando o cupom Lani Artes Crochê, um cupom de 5% de desconto aqui na descrição do vídeo. Então, vão lá na Leider Acessórios conferir os materiais com o meu cupom de desconto. Ela ficou medindo 34 centímetros de largura por 21 centímetros de altura. A base ficou com 22 de comprimento por 11 centímetros de largura. A lista completa dos materiais usados na bolsa eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Para fazer a bolsa, eu vou trabalhar com fio poliéster de 5 milímetros. Esse fio, ele é extremamente macio, ao mesmo tempo que traz estrutura para a bolsa, tá, pessoal? Esse fio é excelente, eu super indico. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. E essa cor maravilhosa é a 0957. Cada cone tem 340 metros, rende bastante, tá? Eu vou usar essa cor, mas você pode usar uma cor da sua preferência, tá? E vou usar dois tamanhos de agulha de crochê. A de 3,5 milímetros para fazer a base, para dar mais estrutura, e a de 4 milímetros para fazer o restante da bolsa. Como eu falei, esse fio de poliéster 5 milímetros, ele é mais macio e delicado que os demais encontrados no mercado. Por isso, me permite usar agulhas de crochê com numerações menores. Mas, se você estiver trabalhando com outro fio, use a agulha de acordo com o fio que você estiver trabalhando, tá bom? Então, vamos iniciar fazendo a base com a agulha de 3,5 milímetros. Eu vou fazer um total de 30 correntinhas. Fiz 30 correntinhas e ficou medindo 19 centímetros. Agora, pulo a primeira correntinha e inicio na segunda, pulo a primeira, inicio na segunda, fazendo um ponto baixo. Eu vou voltar fazendo pontos baixos em cada alcinha, pegando aqui na alcinha de cima, tá? Ponto sobre ponto até o final. Vou fazer um total de 29 pontos baixos. Fiz 29 pontos baixos. Nós estamos fazendo uma base retangular. E a partir da segunda carreira, a gente vai dar início ao ponto baixo dobrado, também conhecido como ponto baixo duplo. Esse ponto é excelente para dar estrutura para a base de bolsas, cestos. Então, é um ponto que vai trazer estrutura e também alinhamento para a sua bolsa, o seu trabalho, tá? Então, vamos fazer uma corrente. E para fazer o ponto baixo dobrado, a gente vai introduzir dentro desse último ponto,
pegando apenas a alcinha de cima. E vamos pegar também aqui embaixo, olha, nessa correntinha, né? Pegando a perninha de cima, a alça de cima dela. Assim, eu vou introduzir a agulha aqui dentro, olha. Então, eu peguei a alça de fora do ponto baixo e essa alça de baixo aqui, olha. Trago o fio e finalizo o ponto baixo. Próximo ponto, alça de fora, com essa alça de fora aqui também da base, olha. Trago o fio e finalizo o ponto baixo normalmente. Próximo ponto, introduzo a agulha dentro dele, encontro aqui a alça aqui da base, olha. Trago o fio e finalizo o ponto. Nessa segunda carreira, a gente tem que prestar bastante atenção para não pular nenhuma alcinha dessa, tá, pessoal? Para não dar errado lá no final. Então, alça de cima com a alça de baixo, eu vou fazendo o ponto baixo dobrado. Estou chegando ao final, aqui está o último ponto e também a última alça de base. Então, vou introduzir a agulha dentro dele, pegar na alcinha de fora e também na alcinha de fora aqui de base, tá? Trago e finalizo o ponto. Então, a segunda carreira está pronta e ficou assim, com 29 pontos. Uma corrente e vamos para a terceira carreira. Pego também na alcinha de fora e agora ficou bem visível, né, a alcinha de base, olha. Do mesmo jeito, a gente vai fazendo os pontos. Eu vou marcar esse primeiro ponto para facilitar. Agora, eu venho para o próximo, próxima alcinha. Próximo ponto, próxima alcinha aqui da base. Estou chegando ao final da carreira, vou pegar aqui no último ponto e na última alcinha. Uma corrente e inicio a próxima carreira. Sempre pegando na alcinha de fora e na alcinha aqui de base, olha. Olha, então a gente vai seguir trabalhando desse jeito, fazendo o ponto baixo dobrado, tá? Eu vou crescer aqui algumas carreiras e volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz, tá bom? E também as medidas. Estou chegando ao final da carreira de número 11, vou fazer os últimos pontos. Olha, então, eu fiz 11 carreiras e a gente vai considerar a contagem por essas alcinhas atravessadas, tá? Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou virar. Essa última carreira, a gente vai fazer para fechar esse degrau. Estão vendo que aqui tem um degrau? Então, essa carreira é só para fechar. Pego aqui no primeiro ponto, vou pegar de maneira diferente, olha, pegando as duas alcinhas e na alcinha aqui de baixo do mesmo jeito. Trago o fio e faço o ponto baixo. Próximo ponto, nas duas alcinhas e na alça de base.
finalizo o ponto. Assim até o final. Estou chegando ao final, vou trabalhar os últimos pontos. Olha, então ficou assim, esse é o lado direito, vou contar aqui novamente as carreiras, olha, as alcinhas atravessadas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? 11 carreiras, cada carreira com 29 pontos. Até aqui, ficou medindo 22 centímetros e meio de comprimento por 11,5 de largura. Me esqueci de marcar esse primeiro ponto, pessoal, dessa última carreira, vou marcar agora, tá? Marquei o primeiro ponto aqui dessa última carreira. Agora, a gente vai fazer um contorno nesses 3 lados, aqui, aqui e aqui, até o marcador, tá? Então, aqui, a gente tem 11 carreiras, né? Então, nós vamos distribuir 11 pontos. Não vamos fazer aumentos. Olha, então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu vou colocar um ponto para cada carreira na direção dessas alcinhas. Então, primeiro eu vou pôr aqui no mesmo lugar onde eu fiz o último, tá? 1. Olha. 2. 3. 4. Olha, e aqui o número 11, tá? Então, eu distribuí 11 pontos. Agora, eu vou trabalhar essa parte onde temos 29 pontos. Aqui é mais fácil, né? Porque a gente vai colocar um ponto para cada alcinha dessa. Estão vendo aqui umas alcinhas? Olha, bem mais fácil, né? Já vou escondendo essa pontinha. Aqui está o primeiro ponto. Vai parecer meio repuxado, pessoal, mas não tem problema. Olha, eu sigo, não faço aumento, tá? É ponto sobre ponto. Um contorno. Vou trabalhar o último ponto desse lado. Olha, terminei esse lado, né? Fiz 29 pontos. Agora, a gente vai distribuir os 11 pontos, né? Um ponto para cada carreira. Na dúvida, pessoal, é só contar novamente, né? A gente vai trabalhar colocando na direção dessas alças atravessadas, então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu preciso pôr um ponto nessa direção, o segundo nessa. E o último ponto aqui. Então, distribuí aqui 11 pontos e chegamos ao final do contorno. Agora, a gente vai começar a subir a bolsa, né? Subir as laterais. Eu vou tirar o marcador e vou encerrar com um ponto baixíssimo. Assim, tá? Bem apertadinho. Agora, eu vou dar um espaço. Vou trocar a agulha, tá?
E também, pessoal, a gente vai virar o trabalho ao contrário. Esse lado aqui é o lado de cima, tá? O lado de fora da bolsa. E esse, né, é o lado avesso. Aqui está o arremate, esse é o lado avesso. E esse é o lado direito. Eu vou deixar esse lado marcado só para ficar melhor a compreensão, tá? Na hora que eu virar. Marquei e agora a gente vai virar o trabalho. E eu vou introduzir a agulha aqui dentro, onde a gente encerrou, né, a carreira. É o primeiro ponto aqui dos 29. Vou trazer essa alcinha aqui, para esse lado, olha. Vou trazer a alcinha, trouxe, estão vendo? Ó, dentro desse ponto. E vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, para dar a altura de um ponto alto, tá? Fiz as 3 correntinhas, agora no mesmo ponto eu vou colocar mais 4 pontos altos. Vamos colocar aqui um total de 5 pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, contando com as 3 correntinhas, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, a gente vai pular o primeiro ponto, estão vendo aqui? O primeiro ponto, e vamos trabalhar nesse ponto. Pulo o primeiro ponto, venho no próximo e faço um ponto baixo. Pulo um ponto de base, laço e venho nesse ponto e faço o leque com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto baixo. Laço, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço o leque com 5 pontos altos. Fiz o leque, pulo um de base, venho no próximo, prendo com ponto baixo. Pulo um de base, venho nesse, olha, laço e faço 5 pontos altos. Pulo um de base, venho no próximo e prendo com ponto baixo. Então, a gente vai seguir esse padrão por toda a carreira. Quando chegar ao final, eu volto com vocês. Estou chegando ao final da carreira de leques. Veja que fecha bem certinho, olha, fiz o leque, pulo um ponto, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. Olha, sobrou um ponto, né, de intervalo. Agora, a gente vai encontrar aqui a terceira correntinha para encerrar a carreira, olha, com um ponto baixíssimo. Ficou assim, com um total de 20 leques. Esse é o ponto leque, ele é um ponto muito bonito, olha, que traz estrutura para a bolsa. Esse modelo de bolsa que a gente está fazendo precisa de estrutura, por isso também fiz a base estruturada. Agora, uma dica para quem quiser fazer essa bolsa maior ou menor. Aqui, então, a gente trabalhou com 29 pontos, né? Quem quiser fazer maior, vai aumentar de 4 em 4. Então, 29 mais 4, né? De acordo com o tamanho desejado. Ou menos, para quem quiser fazer menor, então, você vai diminuir. Aqui eu fiz com 29 pontos, né? Então, você vai fazer menos 4 pontos. Aqui nas carreiras também, nós fizemos com 11 carreiras, né? Consideramos 11 carreiras. Para quem quiser fazer menor, vai tirar de 4 em 4 ou aumentar. Você pode fazer, então, com 7, né? Com 15, para fazer maior, tá bom? Então, vamos continuar, vamos para a próxima carreira. Encerrei com baixíssimo, faço uma corrente, olha, e viro o meu trabalho para o lado direito, o lado que a gente deixou o marcador.
Virei o trabalho, agora eu preciso localizar onde está o ponto baixo. Aqui está. Então, eu vou inserir a agulha nele, pessoal, pegando apenas a perninha de fora, olha. E vou fazer um ponto baixo. E mais 2 correntes, 1, 2, para dar a altura de um ponto alto, tá? Agora, a gente vai fazer os leques pegando apenas na alcinha de trás do ponto, olha. Estão vendo as 2 alcinhas? Eu vou pegar só uma para fazer o leque. Então, já fiz um ponto alto, agora 2, 3, 4 e 5. Fiz o meu primeiro leque aqui da segunda carreira de leques, tá? E nós vamos prender, pessoal, aqui no meio do leque da carreira anterior. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, né? Então, eu vou pular 2. 1, 2 e prendo no terceiro ponto, com um ponto baixo. Laço, encontro o ponto baixo da carreira anterior, pego na alcinha de trás e faço o leque. Fiz o leque com 5 pontos, agora eu vou pular um ponto, 2 e venho no terceiro e prendo com ponto baixo. Laço, encontro o ponto baixo, pegando aqui na alcinha de fora, eu vou fazer mais um leque. Fiz o leque, pulo 1, 2 pontos e venho no terceiro e prendo com ponto baixo. Olha, então a gente vai trabalhar assim por toda a carreira. Uma dica, pessoal, para a sua bolsa ficar bonita, o seu trabalho ficar bonito e alinhado, procura trabalhar com a mesma tensão de ponto do começo ao fim, tá? Para o seu trabalho não ficar irregular, não ficar torto. Então, vamos caprichar nos pontos, tá? Para o trabalho ficar perfeito. Vou adiantar e já volto com vocês. Estou chegando ao final da segunda carreira de leques. Fiz o último leque, vou pular 1, 2 e vou prender com um ponto baixo. E vou encerrar a carreira aqui na terceira correntinha. Vou encontrar a terceira correntinha, aqui está. Um ponto baixíssimo, uma corrente e viro o meu trabalho para o outro lado, olha. Localizo o ponto baixo, aqui está. Vou pegar na perninha de fora dele, olha. Trago o fio, faço um ponto baixo, 2 correntes, né, para dar a altura de um ponto alto, laço, e aqui dentro dessa mesma alcinha, eu coloco mais 4 pontos altos para completar os 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz o leque, pulo 1, 2 e venho no terceiro ponto, prendo com ponto baixo, laço. Agora, a gente tá trabalhando do lado de dentro da bolsa, tá? Faço o leque aqui no ponto baixo, localizo esse ponto baixo, aqui está. Pegando na alça de fora, eu faço o leque com 5 pontos altos. Esse ponto é bem fácil, como vocês podem ver, e muito lindo, né? O efeito dele é maravilhoso na bolsa. 1, 2, 3, 4, 5. Terminei o leque, pulo 1, 2 e prendo no terceiro. Olha, então, eu vou seguir fazendo os leques, né, pessoal, do mesmo jeito. Agora, não tem mais segredo, serão carreiras de repetições, tá? Então, eu vou adiantar minha carreira e volto para a gente finalizar e iniciar a próxima.
Estou chegando ao final da terceira carreira de leques. Vou pular 1, 2 e prender com ponto baixo. E vamos encerrar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. A gente sempre vai iniciar e encerrar do mesmo jeito, tá? Sendo que a gente trabalha de um lado e do outro, né? Do lado avesso e do lado direito. Encerrei com ponto baixo, faço uma corrente e viro o meu trabalho. Agora, a gente vai trabalhar com a bolsa do lado direito. E olha que a nossa bolsa já está pegando forma. Olha que lindeza, pessoal, esse ponto. Então, fiz aqui uma correntinha, virei. Vamos localizar o ponto baixo. Aqui está o ponto baixo. Vou inserir a agulha aqui na alcinha de fora. E vou fazer o ponto baixo. 2 correntinhas. E mais 4 pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, fiz 5 pontos altos, pulo 1, 2, prendo aqui no terceiro. Então, seguindo esse padrão, eu vou adiantar aqui algumas carreiras, tá? Ao final, eu volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz e também as medidas. Estou chegando ao final da última carreira. Fiz o último leque. Agora, eu vou prender com ponto baixo e finalizar aqui na terceira correntinha. A última carreira tem que ser feita pelo lado de dentro, tá, pessoal? Aqui é o lado de dentro da bolsa, para dar certo. Agora, eu faço uma corrente e viro. Esse é o lado de fora. Então, contando aqui os leques de cima, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro que tem os leques aqui na parte de dentro. Então, contando tudo, fica assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras no total, tá? Então, agora a gente vai fazer as voltas de acabamento. Então, eu fiz a correntinha, né? Virei. Vou pegar aqui no primeiro ponto, pegando na parte de trás também, olha, na alça de trás, o ponto baixo X. Para fazer o ponto baixo X, a gente vai trazer o fio assim para frente, olha. E finalizar o ponto normalmente. Olha, próximo ponto, pegando na alça de trás, trago o fio e finalizo. Só isso, tá? E a gente vai fazer 2 pontos e pular 1. 2 pontos e pular 1. Então, eu fiz 1, 2 pontos. Esse ponto eu vou pular, olha, pulo esse e venho nesse. Trago o fio e faço o ponto X. Estou fazendo o ponto X porque ele traz mais estrutura, mais alinhamento para a bolsa, tá? Olha, trouxe o fio e finalizo. Fiz 1, 2, o próximo eu pulo. Venho no outro, trago o fio e finalizo. Próximo ponto, mais um ponto. E no próximo, eu pulo e venho no outro. Próximo ponto. Pulo próximo, né? Fiz 1, 2, pulo próximo. E venho nesse aqui. Próximo. Fiz 2, no próximo eu pulo. Então, vamos trabalhar desse jeito por toda a carreira. Cheguei ao final do contorno, fiz o último ponto. Para arrematar, eu vou pular esse primeiro, venho no segundo ponto, levo esse fiozinho lá para trás. Agora, eu vou passar a agulha aqui por baixo, olha, e por dentro da alça, vou ajustar e trazer o fio do mesmo jeito, olha, pegando assim, tá? E não assim, assim, para formar o ponto X. Dou altura e finalizo aqui o ponto.
Olha, o contorno que a gente fez, pulando um ponto e fazendo 2, nós ficamos com um total de 80 pontos, a mesma quantidade aqui de pontos da base, tá? Daquele contorno, né, que fizemos aqui no começo. Então, vamos continuar. Fiz o primeiro ponto, que é uma correntinha, agora venho para o próximo, pegando nas duas alcinhas, trago o fio e finalizo o ponto. Olha, do mesmo jeito, tá? A única diferença, né, é que a gente agora vai pegar nas duas alcinhas. Vou adiantar essa carreira. Ao final, eu volto com vocês. Cheguei ao final, fiz o último ponto, dou um espaço no fio, pulo a correntinha inicial e venho no próximo. Levo essa alça lá para trás. Vou inserir a agulha aqui por baixo e por dentro da alça. Ajusto o fio e trago o fio do mesmo jeito para formar o ponto X. Dou altura e faço a correntinha. Próximo ponto. Olha, pessoal, então a gente vai fazer assim por algumas carreiras. Eu vou adiantar as minhas. Ao final, eu volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz, tá bom? Então, eu vou adiantar. Terminei a última carreira. Aqui está a correntinha inicial, fiz o último ponto. Vou dar um espaço para cortar e arrematar. Pulo a correntinha, venho no ponto baixo, de trás para frente, levo esse fio para trás. Volto dentro do último ponto. Passo o fio aqui por dentro. Olha, ficou assim. Fizemos, então, o arremate invisível. Agora, aqui dentro, eu vou caminhar com esse fio. Cortar o excesso e selar com a chama do isqueiro. Prontinho, e o arremate ficou assim. Agora, vamos fazer as alças de mão da bolsa. E para a alça ficar mais estruturada e delicada, eu vou trabalhar novamente com agulha de 3,5 milímetros. Vamos iniciar fazendo um nó. E vou fazer 45 correntinhas. Essas correntinhas eu vou fazer assim, pessoal, mais apertadinhas. Se você preferir, pode fazer 50 correntinhas, tá bom? Aqui, o comprimento da alça e a espessura fica a seu gosto. Fiz 45 correntinhas e ficou medindo 27 centímetros. Agora, eu pulo a primeira correntinha e inicio na segunda, pegando aqui na alcinha de cima apenas, porque essa alcinha de baixo a gente vai trabalhar depois. Então, peguei a alcinha de cima, faço um baixíssimo e marco esse primeiro baixíssimo. Agora, eu vou colocar um baixíssimo para cada correntinha, pegando aqui na alcinha de cima. Estou fazendo com os pontos mais justinhos, tá? Não precisa apertar tanto, mas vamos fazer mais apertadinhos, tá? Lembrando de aplicar sempre a mesma tensão de pontos, tá? Para o seu trabalho ficar bonito, ficar harmônico. Olha, eu vou fazer assim até o final. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Estou chegando ao final, vou trabalhar a última correntinha. Agora, a gente vai voltar naquelas outras alcinhas das correntinhas. Antes de iniciar aqui a volta, eu vou trazer essa pontinha pra cá, para já ir arrematando.
Agora, aqui, eu encontro o primeiro ponto, né? A primeira alcinha. Aqui está a primeira alcinha. E volto fazendo os baixíssimos do outro lado, olha. Assim. E o outro lado fica desse jeito. Estou chegando no marcador. E vamos para a segunda carreira. Marco novamente esse primeiro ponto. E vamos pegando aqui, pessoal, sempre pegando nas alcinhas de cima, tá? Então, estamos na segunda carreira, vamos precisar de 4. Eu vou adiantar as 4 carreiras e já volto com vocês. Estou chegando ao final, vou tirar o marcador e fazer o último ponto. Então, fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras. Agora, vou dar um espaço aqui no fio para o arremate. E essa ponta, pessoal, a gente precisa deixar o dobro do tamanho aqui da alça. Então, eu vou puxando aqui até o dobro, olha. Vamos medir. Olha, já tá dando o dobro, então é o suficiente. Corto. Usando uma agulha de tapeceiro, a gente vai fechar a alça, tá? Para finalizar. Então, aqui está o último ponto, eu venho no próximo ponto, levo esse fio para lá, e agora a gente vai descer costurando ponto a ponto, a alcinha de fora de um lado e a alcinha de fora do outro lado. Essa alça é muito bonita, além de bem prática, né, e rápida de fazer. Ela vai deixar a sua bolsa com acabamento mais profissional, tá? Um acabamento mais sofisticado. Então, agora, essa parte aqui é bem simples, é só a gente ir costurando até o final. Costurei toda a alça e cheguei ao final. Aqui, para arrematar, a gente vai introduzir a agulha aqui por dentro, sair em qualquer ponto, puxar o fio, olha, e apenas cortar. E a nossa alça já está prontinha e ficou medindo 28 centímetros. Vamos precisar de 2 alças, eu já adiantei a outra, com a mesma medida, tá, pessoal? Do mesmo jeito. Agora, vamos fazer as marcações aqui na bolsa para fixar as alças de mão. Então, eu vou alinhar a minha bolsa assim, pessoal, olha, bem certinha, tá vendo? Para encontrar o ponto certo aqui do canto, que nesse caso está no meio aqui dessas fileiras de pipocas, né, de leques. Olha, aqui do outro lado também. Então, eu dobrei a minha bolsa, os pontos da extremidade é que a gente vai marcar. Então, aqui no cantinho encontrei um ponto, eu vou marcar esse ponto. E aqui no outro canto, também. Essa técnica de marcação, pessoal, é bem prática e rápida, tá? Você não precisa usar fita métrica, não precisa medir nem ficar contando pontos. Então, ela é mais rápida. E, né, bem prática. Para quem gosta de praticidade, né?
e rapidez. Olha, encontrei o ponto. Ficou assim as marcações. Agora, a gente precisa encontrar o ponto onde vamos costurar, né, as alças. Então, a gente vai dobrar mais uma vez, olha, ponto a ponto, né, na mesma direção. E marcar esse pontinho aqui no final. Aqui do outro lado também. Ponto com ponto. E o último aqui do canto. Então, ficou assim. Agora, eu vou remover as marcações do meio e também as das extremidades aqui das laterais. Olha, então, encontramos o ponto certo, nós vamos costurar a alça aqui na direção dessa fileira, aqui do outro lado também. Ó. Tudo certo. Para costurar, eu vou usar a linha de nylon, a linha invisível e a agulha de costura comum. Se você não tiver essa linha invisível, você pode usar uma linha com a cor aproximada da bolsa. Então, eu vou posicionar minha alça assim. A parte inicial, onde estão as correntinhas, fica para cima. E a parte que a gente costurou fica para baixo. É importante você posicionar a sua alça bem certinha, não deixar assim, olha, torcida, para o acabamento ficar mais profissional, mais alinhado, tá? Então, eu vou posicionar um lado aqui na direção desse marcador, eu vou abraçar a alça dessa forma, e aqui dentro, a medida, pessoal, fica assim, olha. Eu vou colocar a alça, pessoal, aqui posicionada na direção das fileiras aqui de pontos baixos, tá? Dessa forma. Aqui do outro lado também, olha. Vai ficar assim por dentro. E como eu falei, a gente vai abraçar para iniciar a costura. E vamos costurando e pegando aqui, pessoal, por dentro da alça também, olha, a agulha passa aqui por dentro da alça, olha. E para os pontos não aparecerem, a gente vai inserir a agulha bem próximo de onde ela saiu. Olha como está ficando. A gente vai costurar até aqui, olha. Até o final das carreiras de pontos baixos, tá? Assim, ó. Já cheguei aqui ao final. Agora, eu vou arrematar. Vou fazer um nó. Vou inserir a agulha aqui, onde eu fiz o nó, atravessar e cortar o excesso. Olha, aí ficou assim a costura, ficou na direção dessa fileira de leques. Aqui por dentro fica desse jeito. Agora, eu vou costurar o outro lado do mesmo jeito, tá, pessoal? Bem certinho. A mesma tensão que eu usei aqui nos pontos para costurar, eu vou usar aqui também, para ficar bem alinhada, tá? E depois, eu vou costurar o outro lado. Eu vou adiantar e já volto com vocês. Para fazer a alça de ombro, a gente vai precisar de 2 mosquetões. E vou usar a agulha de crochê de 3,5 milímetros. Eu vou inserir a agulha aqui por dentro. Trazer o fio e fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha, volto com a agulha aqui dentro, trago o fio, dou altura,
laço e tiro apenas essa alça. A alça da correntinha inicial eu deixo aqui na agulha, ó. Trago aqui por dentro e dou altura. Ficamos com 1, 2 alças. Volto aqui dentro, trago o fio, laço, passo aqui por dentro dessa alça e dou altura. Agora, temos 1, 2, 3. Volto, trago, laço, passo por dentro da alça e dou altura. Arrumo, volto aqui dentro, trago o fio, dou altura e tiro essa alça, olha. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai precisar de 6. Então, venho aqui mais uma vez, trago o fio, dou altura e tiro aqui por dentro da alça. Agora, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, laço e tiro 3 alças, olha, essas 3, tá? Passo aqui por dentro, ó. E dou altura. Agora, eu faço 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Na quarta correntinha, eu já passo aqui por dentro dessas 3 alças restantes, tá? Ó, passei. E faço uma corrente. Então, a primeira carreira ficou assim. Agora, aqui dentro dessa alça, eu vou puxar 4 alças, olha. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui no total, nós temos 5 alças, né? Precisamos de 6. A sexta alça eu vou puxar aqui dentro, olha. Vou inserir a agulha, trago o fio e dou altura. Agora, eu tenho 6 alças. Laço e vou tirar 3. Dou altura, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas e passo aqui por dentro das 3 restantes. E finalizo com uma corrente. Fizemos a segunda carreira, agora vamos para a terceira. Vou inserir a agulha e puxar 4 alças. Puxei as 4, com a primeira tenho 5. Preciso da sexta, então eu vou inserir aqui embaixo. Vou trazer o fio da altura, laço e vou tirar essas 3 alças. E faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Quando eu finalizar a quarta correntinha, eu passo aqui por baixo e faço uma corrente. Olha como está ficando. E assim, a gente vai seguir até o tamanho desejado. E assim eu vou continuar. Essa pontinha inicial a gente já pode cortar. E dar uma leve seladinha. Vou fazer aqui a última carreira. Faço uma corrente e dou um espaço para cortar o fio. Vou deixar uma ponta para a gente fazer o acabamento aqui. Olha, minha alça ficou medindo 85 centímetros.
Agora, a gente vai prender esse mosquetão usando a agulha de tapeceiro. Então, eu vou inserir a agulha aqui no começo. Passo a agulha aqui por baixo e vou pegando aqui por dentro dos pontos. Passar mais um pouco só para ficar mais firme. Olha, assim já tá bom. Olha, assim já ficou bem parecido com o outro lado. Agora, a gente vai arrematar esse fio passando aqui por dentro. E a alça super estilosa ficou assim, pessoal. Olha que perfeição. Olha o lado avesso. Ou direito. Agora é só colocar a alça na bolsa. Eu já adiantei, costurei a minha etiqueta. E também fiz o fechamento com o botão imantado com base em couro, pessoal. Lembrando que todos os materiais usados nessa bolsa são da Leider Acessórios, link na descrição e também cupom de 5% de desconto, tá, pessoal? Cupom Lani Artes Crochê. Eu vou colocar essas argolas que medem 30 milímetros aqui no canto. Agora, é só prender a alça. Olha que coisa mais linda ficou essa bolsa, pessoal. Criação aqui do canal, tá bom? Vocês gostaram? Comentem aqui abaixo para eu saber. Agora, uma dica. Olha, pessoal, aqui nessa última carreira, eu não fiz o acabamento com pontos baixíssimos. Mas eu sugiro que vocês façam, pegando nas duas alcinhas, tá bom? Uma carreirinha aqui de pontos baixíssimos, só para dar mais estrutura, tá bom? Se você quiser deixar assim, como eu deixei, também pode, mas sugiro que façam uma carreira de baixíssimos. Então, esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe para mim o seu like. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.